Jesus me ouvirá. Vamos orar, todos que aqui estão e também todos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos começar esse dia na presença de Deus. Nosso grande Deus e Pai Celestial, o grande sentimento que temos, Pai, saindo fortemente de nossos corações é a gratidão, misturado, Pai, com a alegria de saber que somos salvos, Senhor Jesus. Estamos cada dia mais entendendo o verdadeiro sentido de ter vindo a este mundo. E este objetivo, ó Pai nosso, é mostrar o quão grande o Senhor é. O Senhor tem agido através da vida de cada um dos irmãos que tem procurado estar ao pé da cruz. Deus, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que o outro, ó Pai. O Senhor nos fez todos espiritualmente nivelados. Enquanto uns têm mais aqui nessa terra e outros menos, os que realmente têm mais, ó Pai, do que é de valor, é o que mais tem do Senhor no coração. Pai, neste dia, ó Pai, queremos dar entrada em cada uma das nossas atividades, dos nossos cultos, com o pé direito, ó Pai, não nosso, mas do Senhor, porque sabemos que o Senhor está nos levando em Teus braços. Pai, que nossos passos cada dia mais sejam passos de fé, que possamos entender, Pai, que o Senhor está conosco em cada minuto, em cada segundo. Para cada lado que olhamos, Pai, tem um anjo nos protegendo. Cremos nisso e por isso estamos gratos. Pedimos, Pai, nós rogamos a Tua presença mais uma vez, em tudo que falarmos, em tudo que fizermos, em cada gesto, em cada palavra. Cremos em Ti, ó Pai, e oramos com fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu já falei com Jesus, em oração eu já falei, Jesus me ouviu, eu sei. Amém, obrigado, irmã Noemi. Esse microfone pode entregar ali pro irmão Tiaguinho ali, isso. Amém, mais um domingo na presença do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje, antes de tudo, justificando a ausência do irmão Edivan, ele não pôde estar hoje, precisou viajar, mas ele, tenho certeza que está neste momento nos assistindo e torcendo para que tudo dê certo, E como de costume, mesmo que as crianças estejam em casa, mesmo que parte da igreja somente esteja aqui, vamos dar aquele nosso bom dia animado na presença do Senhor Jesus Cristo, gritando todos. A igreja pode responder hoje? Pode? Vocês conseguem fazer isso? Olha, Marcos capítulo 10, aquele que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Vocês vão me ajudar? A irmã Noemi já está acostumada já. E aí vocês vão dizer o bom dia da forma de vocês. Eu dou o meu grito aqui, né? O pastor Adalto até brincou. Cada um tem o seu jeito. Ele falou comigo uma vez, né? Que o irmão Edivan brinca de um jeito e eu do outro. Mas aí vocês podem responder somente amém. Eu vou dizer bom dia e vocês vão gritar amém. Pode ser? Combinado aos irmãos que estão aqui presentes? Então, aí de casa vocês também respondem amém. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Todos juntos então agora, dizendo bom dia! Amém, amém. Vocês me animam. Eu estou sentindo tanta falta dos meus meninos, tanta falta. Eu falo isso para minha esposa, eu estou com saudade dos meus meninos. Eu sempre chamei assim, né, as crianças, os meus meninos, e está fazendo falta demais. Mas aqueles poucos que a gente às vezes encontra no mercado, na rua, a gente já dá aquela revigorada no coração. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham ao vivo pela nossa página na internet. O nosso endereço é o www.tabernaculodafebrasilia.org.br, de onde todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo. Também temos o nosso contato pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Todos esses canais estão sendo utilizados para poder levar a palavra de Deus até você, onde quer que estiver. Daqui até no Japão, até na China, não importa onde você está. Conectando-se nos horários dos nossos cultos,
nas quartas, sextas e domingos. Os cultos que são aqui do Pedregal, né, da igreja sede aqui do Pedregal, estão sendo transmitidos nos mesmos horários. E os cultos que eram ali feitos na igreja de Taguatinga, nossa igreja ali, vamos dizer, filial, né, todos coordenados pelo pastor Adalto, estão sendo feitos aqui do púlpito do Pedregal, mas nós sabemos que Deus é o mesmo, independente da nova rotina. Então vamos entrar no nosso assunto, meninos e meninas que estão aí de casa. Deixa eu só dobrar isso aqui, eu estou meio confundindo. Tá aqui, só um minutinho. Aí, agora dá para apoiar a minha Bíblia aqui. Nós vamos hoje aprender, irmãos, podem colocar no slide aí o nosso assunto de hoje, o primeiro slide. Nós vamos conversar um pouquinho sobre vitória. Mas vitórias? Ali o assunto é o quê? Vitórias de Josué. Coloca lá, vitórias de Josué. Deixa um pouquinho nessa imagem aí, irmãos do estúdio. Olha lá, já dá para ter noção mais ou menos do que a gente vai falar. Na verdade, Josué foi um homem guerreiro e ele teve várias vitórias, mas nós vamos comentar daquelas duas ali que estão na imagem. A primeira imagem e a segunda com a terceira imagem fazem referência a uma outra parte da história de Josué. E nós vamos ler no livro de Josué, capítulo de número 6. É o livro de Josué, capítulo 6, ele também é o 6º livro da Bíblia. Josué é o 6º livro da Bíblia. Depois que passa todos aqueles primeiros 5 livros de Moisés, nós então entramos em Josué. Josué, capítulo 6. Abre aí da sua casa, menino e menina. Olha, o culto não muda não. Aí de casa, cada menino e cada menina que sabe ler a Bíblia é um dos primeiros presentes que tem que ganhar do papai e da mamãe. Uma Bíblia. Uma Bíblia. Papai e mamãe, se o filho já aprendeu a ler, já dá uma Bíblia. Eu sei que a Bíblia às vezes tem umas palavras um pouco difíceis, mas quando você não entender, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe: mamãe, o que quer dizer essa palavra aqui? Eu não entendi não. O papai é inteligente, a mamãe é inteligente, são leitores da Bíblia, eles vão saber dizer o que é. Então vamos ler? Vamos ler? Josué capítulo 6 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Jericó era uma cidade. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, palavras do Senhor: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. Os 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. Aí a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Olha, eles estavam em festa. Eles estavam ali já indo, fazendo conforme o Senhor disse, mas comemorando. Ao mesmo tempo, comemorando. E vamos agora fazer uma pequena interpretação, não minha, mas do que realmente é. A interpretação nossa vem do Senhor, a revelação do que está aqui. Por que 7 buzinas? Os meninos e meninas sabem. Quantas são as eras da igreja? São 7. Olha, 7 eras? São 7. Quais são as 7 eras? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas eras teve um mensageiro. Na ordem, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e por último, o irmão Brana. O irmão Brana.
E cada uma dessas buzinas lá dessa história de Josué, olha lá, os irmãos do estúdio estão rápidos, colocaram lá para nós, ó. Cada uma das buzinas daquelas eras ali simboliza uma daquelas virtudes, ó. Eram 7 buzinas que estavam sendo tocadas. Era a buzina da fé, a buzina da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da piedade e do amor fraternal. E aquelas buzinas simbolizavam então esse grito que foi vindo através das eras. 7 buzinas, 7 eras, 7 gritos. Essas buzinas eram como se fossem cornetas. 7 gritos que o Senhor veio dando através de cada era, trazendo a mensagem. Aquele grito, aquelas buzinas tocando dos sacerdotes, para quem estava em Josué, ali com Josué, era o que? Era força. Olha, estamos marchando, 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 e as buzinas tocando, a palavra de Deus gritando diante de nós. Mas, olha só, para quem estava lá dentro dos muros de Jericó, que eram inimigos de Israel, aquilo era medo. Estavam tremendo o joelhinho, batendo. Que medo, as buzinas estão tocando, Israel está vindo. Então, para quem não está do lado de Deus, vamos dizer assim, diretamente falando, para quem não está do lado de quem está tocando as buzinas, do lado da mensagem, do lado da palavra de Deus, a palavra de Deus quando grita é o quê? É ruim, mas para quem está do lado correto, a palavra de Deus é vida e não morte. Então diz aqui, ó, vamos seguindo aqui. Vamos lá no versículo 3, diz assim, ó. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade o 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Olha só, foi tocando a buzina. Um dia, outro, até completar 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, assim Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade seja anátema, ou seja, o que é anátema? É aquilo que não é abençoado. Sabiam disso? Os meninos e as meninas sabem disso? O que é anátema? É aquilo que não vem de Deus, aquilo que Deus não deixou para nós. Então, se Deus deixou para nós alguma coisa, aquilo é bênção. Se não, é anátema, ou seja, pode-se dizer até amaldiçoado, não é de Deus. Então a ordem foi essa: olha, Israel, força, entre na cidade, mas não pegue nada do que tem ali. Então, meninos e meninas aí de casa, força, vamos andando neste mundo. Tem que ir à escola? Sim. Tem tarefas a fazer? Tem. Tem que vir à igreja fazer sua parte de orar, de ler a Bíblia? Tem. Os meninos e meninas pequenos já podem fazer isso? Sim. Eu aprendi a ler com 7 anos de idade. Hoje em dia eu já vi meninos e meninas que sabem ler com 5 anos, ou até menos, com 4 anos já sabe a letrinha ali, a outra. A minha pequena mesmo, a minha menina mais nova, a Heloísa, ela tem 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. Ela já identifica algumas letrinhas, ela já sabe qual é a letra do nome da irmã dela, da Ana Laís. Ela fala: papai, é a letra A. Olha, e quando é algum número, ela sabe já qual o número. Então, se você já sabe, sua tarefa já é ler a Bíblia. E aí, então, ali, diante daquele povo, vamos seguindo aqui. Tudo que era anátema, lá no versículo 17, tudo que era deste mundo, deixava para lá. Deixa para lá. A gente precisa de alguma coisa? Sim, precisa de roupas para vestir, comida para comer, precisamos de carro para poder andar, precisamos de dinheiro para poder fazer várias coisas. Mas enquanto estivermos aqui, nada disso vai para o céu. Nada disso. Nem esse corpo vai para o céu. Deus vai nos dar um corpo novinho. Então, continuando, vamos ver aqui, versículo 18. Tão somente guarda-vos do anátema,
para que não vos meteis em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Olha, então se você pegar coisa do mundo para você, tem uma coisa do mundo aí que está tão na moda, e dependendo da forma que você usa, é anátema. Quer ver? Chama-se celular. Meninos e meninas, às vezes já tem celular, precisa comunicar com o papai? Às vezes sim. Papai, estou saindo da escola agora, o senhor vem me buscar? Aí o papai diz, estou indo. Aí o papai pega o carro e busca na escola. Mas agora o celular é bom, né? Comunicação rápida, tem aí o WhatsApp, tem Facebook, nós estamos até utilizando, né, vários desses meios para transmitir esse culto. Por exemplo, quem está assistindo de casa? Pode estar assistindo pelo celular, pelo computador, através de uma rede social chamada YouTube, ou através de uma rede social chamada Facebook, através de uma transmissão ao vivo, que é chamada de live, né? Usa a expressão, é ao vivo, é live. É bom? É. Estão assistindo a escolinha? Sim. Mas quando se usa da maneira errada, torna-se anátema. Ou seja, não é bênção para os meninos e para as meninas. E aí fica lá no celular um tempão, só jogando aquele joguinho, e depois, aí vai tirar uma foto. Aí tira uma foto de cima, aí tira uma foto de baixo, aí tira uma foto da frente, aí tira uma foto da nuca. E para que isso? Para que isso? Aí vai colocando fotos e fotos e fotos e fotos e fotos. Não é que não possa tirar foto, não é isso. Mas o exagero de uso do celular para os meninos e para as meninas faz mal, para a cabeça. Faz. A cabeça fica cansada e na hora de estudar não consegue estudar. Na hora de ajudar a mamãe, mamãe, eu estou tão cansado. Mas como está cansado se fica sentado? Já observou que o celular, o computador cansa a gente mesmo a gente estando parado, sentado? É incrível isso, né? É incrível porque ele cansa a parte principal, o motor principal do corpo é o cérebro, E aí ele vai cansando o cérebro com aqueles sons que a gente ouve, com aquelas imagens que a gente vê. Então, na hora dos meninos e meninas utilizarem celular e computador, o exagero torna aquilo anátema. E a gente aprendeu que a palavra anátema é aquilo que Deus não deixou para nós. É aquilo que pode ser uma maldição para nós. Mas eles seguiram. Rodearam aquela cidade. E lá no versículo 20, os meninos que estão acompanhando, Josué capítulo 6, versículo 20 diz assim, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Vamos ver a imagem de como foi isso? Vamos ver lá, irmãos, segundo slide. Olha lá. Os muros de Jericó são destruídos no 7º dia, ao toque das trombetas dos sacerdotes e gritos ungidos do povo de Israel. E lá está o povo andando. Olha o tamanhozão daquele muro. Está vendo? Simplesmente é como se tivesse uma bomba ali. Explodiu. E os muros foram caindo tijolinho a tijolinho, tijolão a tijolão. Não importava o tamanho da pedra. Todos os pedaços daquele muro foram caindo, abrindo passagem para que o povo de Israel entrasse na cidade e os vencessem. Esse era um dos grandes desafios que Josué tinha. Vamos ver como é que estão esses muros hoje? No próximo slide. Esses muros ainda existem, sabiam, lá de Jericó? Ainda existem. Só que está da forma que ficou naquela época. Destroçados. É o slide número 3, irmãos. Vamos colocar lá para a gente ver? Olha lá, ali são imagens reais dos muros de Jericó hoje em dia. É uma cidade que ainda existe, não está como naquela época, né? Hoje em dia é uma cidade mais moderna, assim como todas as outras que a gente já conhece. Mas os escombros ali, as ruínas dos muros de Jericó daqueles dias ainda existem. E olha lá como é que estão. Só os pedaços, todos caídos. Esse muro ali não protege mais ninguém. É como se fosse um amontoado de pedras. Por quê? Porque os muros foram destruídos exatamente pelo grito ou pela buzina? Também, mas foram destruídos pela mão de Deus. Foi lá e derrubou aqueles muros. Então, a partir do grito ungido do povo, a partir das buzinas sendo tocadas pelos sacerdotes. Sacerdotes hoje são quem? São os nossos pastores. Então quando o pastor Adalto dá aquele grito aqui no púlpito com a palavra de Deus, ainda é esse sonido da buzina até hoje. Então,
Espero que as crianças tenham levado essa lição para casa. E a outra lição agora, também de Josué, está lá em Josué capítulo 10. Capítulo 10. Josué foi o homem que veio depois de Moisés. E ele tinha que vencer vários desafios. Ele tinha que abrir caminho para o povo para poder estar ali dentro da terra prometida. E ele tinha que vencer vários desafios. E 2 dos desafios foi esse. O primeiro que a gente viu, ele derrubou os muros de Jericó. Acho que essa história é mais conhecida, né? É muito conhecida a história de Josué. E a segunda foi quando ele parou o sol e a lua. Olha, mas como assim um homem tem poder para isso? Deus fez isso para Josué. O poder não era do homem Josué, mas de Deus através de Josué. E o que diz lá em Josué 10? Josué capítulo 10. Eles estavam numa cidade chamada Gibeão, um lugar chamado Gibeão, e ele foi cercado por 5 reis. Olha só, 5 exércitos de uma vez contra o exército de Israel. 5? Um contra um. Já dependendo da situação, é injusto. Imagina um homem grandão brigando com um homem pequeno. Já parece injusto. Mas agora imagina 5 pessoas lutando contra uma só. Era mais do que isso. Eram 5 exércitos lutando contra um único exército de Israel. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai, que era o nome de uma outra cidade, e o seu rei, como tinha feito a Jericó, que a gente viu também, o seu rei e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda mais do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, que era o nome desse rei, ele era rei de Jerusalém, enviou Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Dabi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, faramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, algumas pessoas queriam fazer paz, outras queriam guerrear, porque Josué estava indo vencendo. O nosso tempo está correndo, vamos mais lá na frente. Vamos lá na frente, a parte aqui que eu queria ver com vocês. Aqui, Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, estavam numa guerra, homens guerreando aqui para lá com espadas e coisas do tipo, uma guerra terrível. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Como assim? Aí os cientistas ficam explicando. Os meninos e meninas sabem. Tem 2 movimentos que a Terra faz, certo? Um se chama rotação e outro se chama translação. Não é isso? Translação e rotação, é isso? É isso mesmo? Eu estou sabendo? Olha, rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma. Então ela fica aqui, ó, girando. E isso provoca o dia e a noite. Vamos dizer que aqui onde está a minha Bíblia é o Sol. Então ela gira assim, mas também gira assim, nesse sentido. E esse outro giro que ele dá em torno do Sol promove os anos. Demora 1 ano para a Terra fazer um giro em torno do Sol. E demora 1 dia para que a Terra faça o giro em torno dela mesma. Por isso que o Sol nasce e o Sol se põe. E aí tem gente que fala, não parou o Sol não, porque não se movimenta. Não parou a Lua não, porque a Lua também só se movimenta se a Terra se movimentar. Olha, na verdade existe outra parte da ciência e é verdade. Tudo que existe, as estrelas, o Sol, a Lua, os astros, todos que estão lá, todos estão em movimento. Todos. Irmão Jonathan, o Sol também se movimenta? Sim, também se movimenta. Ele está em um lugar do universo numa época e em outro lugar em outro momento. Ele tem uma força chamada gravidade, que puxa a Terra para perto dele. Então, ele se movimenta e a Terra também, junto, sendo puxado por ele até onde ele vai. É como se fosse que o Sol tivesse pegado na mão do planeta Terra e vai puxando para cá, e vai puxando para lá. Quando a Bíblia fala que o Sol e a Lua pararam, então, eles pararam. Deus permitiu que parasse todo o sistema. Então a Terra parou de girar em torno dela mesma, parou de girar em torno do Sol, o Sol parou de se movimentar daqui para ali no universo, e a Lua também parou de se movimentar em torno da Terra. Por quê? Mas por que isso? Porque estava ficando à noite.
E naqueles tempos era muito mais difícil a luta do que hoje. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então tinha que parar com luz ali para que Josué continuasse vencendo aquele povo, junto com o povo de Israel. Então ele deu essa ordem. Veja só, Josué capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve, ou seja, ele parou de se movimentar. A Bíblia não mente. Não foi só a terra que parou, foi o sol que parou também. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro? E assim ele vai continuando aqui. Vamos ver lá a imagem? Vamos ver a imagem? Josué mandando o sol parar? Josué vai mandar o sol parar. Ele levantou a mão, ungido por Deus, e disse para o sol parar. Cadê, irmãos do estúdio? Isso, lá. E disse Josué diante dos israelitas: sol, detente em Gibeon, que era um lado, vamos dizer, como se fosse o lado esquerdo. E tu, lua, no vale de Ajalon, ou seja, lá no lado direito, ou o contrário, né? Norte, sul, leste, oeste, não importa. Cada um, o sol ficou de um lado e a lua ficou do outro. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Lá embaixo, olha lá os homens guerreando com arco, flecha, escudo, lança, espada, armaduras. Olha lá, eles vencendo porque Josué lá na frente o sol parou. Josué falou: olha, não vai ficar de noite não, não vai ser noite agora não, vai ser somente dia, porque Deus deu essa vitória para nós. Vamos no próximo slide. E lá está no próximo slide, como foi que ficou? Olha lá, a terra parou, de um lado parou o sol, do outro lado aqui, ó, mais perto aqui do início da tela, a lua. E todas as outras estrelas que estavam em volta, também devem ter parado tudo, para não esbarrar ali no sol, né? Porque tudo no universo se movimenta. Parou tudo. Mas quem foi que fez isso? Quem foi? Foi Josué que fez aquilo? Não, foi Deus. Próprio Deus, através da palavra de Josué, parou o sol, parou a lua, parou a terra, parou o universo inteiro. Pararia tudo, se fosse preciso, para que o povo de Israel vencesse. Isso mostra que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é grandão. Não tem um hino que fala assim? Que nosso Deus é grandão. Nosso Deus é gigante, o tanto que você não conseguia imaginar. Ele é o Deus que preenche os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. É o nosso grande Deus. Então, meninos e meninas, nós, eu, irmão Edivan e eu, estamos sempre procurando trazer essas lições e destaque nas histórias que tem vitória, que fala de vitória, as histórias que nos dão força para continuar. Alguns meninos estavam tristes porque não ia ter escolinha, mas está tendo escolinha mesmo à distância, né? E aí alguns meninos e meninas que são muito pequenos não podem vir para a igreja. Vamos explicar, né? Para os meninos e meninas. Não é porque a igreja está dizendo não venha. É a lei, né? É a lei dos governadores, do estado, que diz que não pode, porque os meninos e meninas ainda estão crescendo e ainda não estão ainda totalmente fortões. Então, se o vírus pegar, uma doença pegar, vai ser muito ruim, né? Pode até morrer, vamos falar diretamente, pode até morrer. Então os meninos e meninas que são bem pequenininhos, todos têm que ficar em casa, mas continuam com a obrigação de acordar cedo aos domingos, e agora não vindo para a igreja, mas de casa, ligar o computador ou o celular, como nós explicamos, e nos assistir pela internet. Vamos, cadê a irmã que vai cantar o hino agora? Pode ir lá preparar o seu hino. Pode lá preparar o seu hino, um hino de saída. Mas antes disso, eu quero convidar todos os meninos e meninas, como eu sempre tenho convidado, todos os domingos, assistam às escolinhas, o assunto de Deus continua. E levem essas duas histórias. Josué derrubou os muros, Josué parou o sol e a lua, mas ele não estava sozinho, estava com Deus dentro dele, na palavra em que ele falava, tanto ele quanto o povo de Israel. Vamos orar? Então, finalizando essa escolinha. Nosso grande Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor tem nos dado forças, Pai, como deu para Josué, para nós continuarmos. Que possamos crer em cada momento e em cada palavra falada, que não somos nós agindo, mas é o Senhor agindo por nós. O Senhor nos disse, Pai, para gritar. O Senhor nos disse, ó Deus, para marchar, e é isso que nós estamos fazendo ao vir para a Tua casa. Estamos marchando diante deste mundo como vitoriosos através de Tua palavra.
Nos dê, Pai, mais deste poder. Nos dê mais de Tua palavra, assim como o Senhor deu a Josué, essa fé imensa que destrói muros, esta fé imensa que até para todo um sistema interplanetário, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e por isso cremos que o Senhor fará isso por nós. Lhe agradecemos por essa oportunidade e pedimos que, se o Senhor não vier logo, o Senhor nos dê mais oportunidade de congregar. Nós agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meninos e meninas que nos assistem pela internet, irmãos e irmãs estão aqui presentes, muito obrigado pela presença e que o Senhor nos abençoe. E até a semana que vem, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O hino de saída será cantado pela irmã Isabel e pela irmã Sara. Neste mundo que vivem a sofrer, não tendo